Em 1879, Wundt fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental em Leipzig, Alemanha, marcando oficialmente o nascimento da psicologia como disciplina científica. O final do século XIX foi marcado por grandes transformações sociais, políticas e tecnológicas, com o avanço da Revolução Industrial e fortalecimento das universidades europeias e norte-americanas. Os espaços acadêmicos eram predominantemente masculinos e as mulheres enfrentavam restrições severas para acesso ao ensino superior e à titulação acadêmica. Assim, a psicologia passou a ser associada principalmente a nomes masculinos de destaque internacional, como Wundt, William James e John Watson, o que dificultou o reconhecimento das contribuições femininas. Entre essas pioneiras, Mary Wheaton Calkins estudou em Harvard sob a orientação de William James e cumpriu todos os requisitos para o doutorado. No entanto, Harvard recusou-se a conceder-lhe o diploma, pois não concedia títulos às mulheres na época. Apesar dessa barreira, Calkins fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental feminino nos Estados Unidos. Tornou-se a primeira mulher presidente da APA, influenciando gerações posteriores de pesquisadoras. Cansado de ignorar as contribuições femininas na ciência? Seria incrível reconhecer a obra de uma mulher pioneira na psicologia, que desbravou o campo da pesquisa experimental? Margaret, uma psicóloga conhecida por sua teoria motora de consciência e que postula que o pensamento e a consciência estão ligados à atividade motora e pode ser interferida a partir dos movimentos corporais. Ela buscou reconciliar estruturalismo com behaviorismo e ao surgimento do que os processos mentais, estudado pelo estruturalismo e se manifesta através do comportamento físico estruturado pelo behaviorismo e suas principais obras sobre o tema, o livro Movimento a Imagens Mentais. Margaret, uma psicóloga conhecida por sua teoria motora de consciência e que postula que o pensamento e a consciência estão ligados à atividade motora e pode ser interferida a partir dos movimentos corporais. Ela buscou reconciliar estruturalismo com behaviorismo e ao surgimento do que os processos mentais, estudado pelo estruturalismo e se manifesta através do comportamento físico estruturado pelo behaviorismo e suas principais obras sobre o tema, o livro Movimento a Imagens Mentais. Devido à sua especialização de comportamento animal, não é surpresa que o Ângelo tenha escrito um livro didático de psicologia comparativa intitulado A Mente Animal. Em 1908, bem como romances sobre a sua teoria motora da consciência intitulando Movimentos e Imagens Mentais. Uma conquista importante, como mencionamos anteriormente, uma das maiores conquistas de Oswald foi ser a primeira mulher a obter um doutorado em psicologia nos Estados Unidos pela Universidade de Cornell e a segunda mulher a presidir a APA, Associação Americana de Psicologia. Embora não tenha sido a primeira mulher a concluir um programa de doutorado em uma universidade, ela foi a primeira a receber um diploma American Psychology Association. Essa conquista são importante no campo da psicologia, pois abria o caminho para que outras mulheres ingressassem em universidade e concluíssem o programa de pós-graduação. Sua teoria mais difundida surgiu no livro de 1916, Movimentos e Imagens Mentais, onde ela propõe sua teoria motora e consciência em termos simples. Sua teoria afirmava de que a consciência e a atividade motora estão conectadas e por isso o pensamento e o movimento também estão. Esta foi um das primeiras hipóteses comprovada para a conexão entre a mente, o corpo
Uma abordagem psicanalítica que vai além das teorias tradicionais, focando no impacto cultural e social. Ronen enfatiza que a personalidade é moldada mais por fatores sociais do que biológicos. Freud afirma que as experiências da infância desempenham um papel fundamental na formatação da personalidade. Ronen não discorda. Contudo, ela insiste na importância dos fatores sociais nesse processo, muito mais do que nos fatores biológicos que eram tão ressaltados por Freud. Para ela, a psicanálise deveria ir além da teoria pulsional e deveria enfatizar a importância das influências culturais na formatação da personalidade. Ronen, o ser humano não é orientado basicamente pelo princípio do prazer, mas também e principalmente por dois outros princípios: a segurança e a satisfação. Além disso, ela entende que as neuroses não são resultados das pulsões, mas das nossas tentativas de encontrar nossos caminhos em meio à selvageria de vida em sociedade, que é repleta de perigos desconhecidos, e essa selvageria é fruto da sociedade, não das pulsões ou da anatomia. Ronen não despreza os fatores genéticos no desenvolvimento da personalidade, mas ela enfatiza repetidamente a importância da influência cultural como base primária para o desenvolvimento tanto de personalidades saudáveis quanto de personalidades neuróticas. Para Ronen, em qualquer fase da vida, podemos dar início a conflitos neuróticos, mas é na infância que surge a maior parte dos nossos problemas. Eventos traumáticos, como surras, rejeições abertas, negligências, podem deixar marcas profundas no futuro desenvolvimento do indivíduo. Uma infância desprovida de calor e afeição genuínas é a causa primária das necessidades neuróticas. Assim, a teoria social psicanalista de Karen Ronen tem como foco como as experiências sociais e culturais, principalmente as experiências da infância, moldam a personalidade e causam neuroses. Essa teoria foi desenvolvida tendo como base sua experiência clínica junto a pacientes neuróticos. Portanto, sua visão da personalidade humana é fortemente influenciada por seus estudos sobre as neuroses. Ronen afirma que a principal diferença entre uma pessoa psicologicamente saudável e um indivíduo neurótico é o grau de compulsividade com que cada um precisa estar próximo às pessoas, ou estabelecer confrontos com as pessoas, ou simplesmente fugir do convívio social. Todas as pessoas precisam de proximidade, confronto ou fuga, mas o neurótico necessita disso compulsivamente. Psicanálise infantil, provando que crianças poderiam se beneficiar da psicanálise. Como funciona? Apesar de ser filha de um dos maiores nomes da psicologia, Ana construiu sua própria trajetória científica, marcada pelo pioneirismo e pela dedicação à psicanálise infantil. Após concluir sua formação como professora, trabalhou alguns anos no ensino básico, o que despertou seu interesse pela educação e pelo desenvolvimento psicológico da criança. Por volta de 1918, começou a participar das reuniões da Sociedade Psicanalítica de Viena, tornando-se uma importante colaboradora das ideias de seu pai. Nesse mesmo período, iniciou seus estudos sobre o funcionamento do ego e os mecanismos de defesa, conceitos fundamentais para a psicanálise moderna. De forma resumida, o que Anna Freud queria dizer sobre o ego é que ele é o centro da personalidade consciente, responsável por manter o equilíbrio entre os impulsos, a moral e a realidade. Quando o ego sente conflito ou ameaça, ele cria mecanismos de defesa para evitar que o indivíduo entre em colapso emocional. Esses mecanismos ajudam a proteger a mente, mas se usados de forma exagerada, podem impedir o enfrentamento da realidade e o crescimento psicológico. Em 1923, Anna Freud começou a atender crianças em seu consultório e passou a desenvolver uma nova forma de psicanálise voltada à infância, adaptando o método clínico freudiano para essa faixa etária. Ela observou que, diferente dos adultos, as crianças ainda estão em formação psíquica e não possuem o mesmo tipo de conflitos inconscientes, o que exigia uma abordagem terapêutica própria. Defendeu a ideia de que a educação deve compreender o funcionamento psíquico da criança, respeitando suas fases de desenvolvimento emocional e social.
Você já ouviu falar de Anita Cabral, uma figura essencial para a psicologia no Brasil? Muitas pessoas desconhecem as contribuições fundamentais de Anita Cabral para a psicologia. Você sabia que sua luta pela autonomia da psicologia enfrenta a invisibilidade? Anita Cabral foi uma pioneira que promoveu a psicologia no Brasil, idealizando o curso de especialização e introduzindo práticas que moldaram a profissão. Em 1958, juntamente com Cícero de Souza, Aníbal Silveira e Duval Marcondes, Anita consegue criar o curso de especialização em psicologia clínica da cadeira de psicologia da FFCL da USP, curso pelo qual continua lutando, promovendo o aposta de ideias da Europa e dos Estados Unidos. A professora Anita constitui um importante marco para a psicologia brasileira, em particular para a USP, pois a conquista do curso de especialização em psicologia clínica abriu as portas para o estabelecimento do DEPTO e posterior Instituto de Psicologia da própria clínica, onde os alunos poderiam exercer o lado prático do curso, além de se constituírem em agentes de função, não menos prioritária da instituição clínica, que é a função social. Ao propor uma clínica mais consciente do seu papel social, Anita Castilho de Cabral contribuiu para a promoção da autonomia e da identidade da psicologia como campo de saber, reforçando que o fazer clínico precisa dialogar com o contexto, com as instituições e com as realidades concretas das pessoas. Seu pensamento foi essencial para romper com uma visão elitista e individualizante, aproximando a psicologia de uma prática crítica, ética e transformadora, comprometida com o ser humano em sua totalidade. Dotada de extrema inteligência, ministrava a maior parte da disciplina da cadeira, tendo introduzido a Gestalt no curso, área na qual se especializou. Anita foi uma das primeiras mulheres brasileiras a ocupar um espaço relevante na ciência. Nascida no século XX, foi uma das primeiras mulheres a ocupar e atuar academicamente e profissionalmente na psicologia brasileira. Uma psicoterapia humanizada que promove a expressão criativa. Então ela vai encontrar na terapêutica ocupacional o tratamento através de atividades, né, como cestaria, sapataria, salão de beleza, jardinagem, música, teatro, etc. Uma maneira não violenta de tratar essas pessoas. Então ela cria em 1946 o Serviço de Terapêutica Ocupacional. Mas logo as atividades expressivas, como pintura, modelagem, estilogravura, começaram a se destacar como um meio de acesso ao mundo interno dessas pessoas. Nice Magalhães da Silveira nasceu em 15 de fevereiro de 1905, em Maceió, Alagoas. Desde jovem demonstrou uma grande curiosidade intelectual e uma sensibilidade voltada à compreensão do ser humano. Em uma época em que poucas mulheres tinham acesso à educação superior, Nice rompeu barreiras ao ingressar na Faculdade de Medicina da Bahia, formando-se em 1926, sendo a única mulher de sua turma. Após a formatura, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde começou a trabalhar como médica psiquiátrica no Hospital Psiquiátrico Pedro II. Nesse período, o tratamento destinado às pessoas com transtornos mentais era extremamente violento, envolvendo camisas de força, choques elétricos, lobotomias e isolamento total. Desde o início, Nice se opôs a essas práticas, defendendo uma forma mais humana e afetiva de cuidar dos pacientes. Em 1936, durante o governo de Getúlio Vargas, Nice foi presa por 18 meses, acusada injustamente de possuir livros marxistas e de ter ideias comunistas, algo considerado subversivo na época. Durante o período em que ficou detida no presídio Frei Caneca, Nice conviveu com intelectuais e militantes políticos, o que fortaleceu ainda mais suas convicções sobre liberdade, justiça social e respeito à dignidade humana. Essa experiência marcou profundamente sua vida e influenciou seu olhar crítico em relação às instituições autoritárias, inclusive os manicômios.
Inspirada nas ideias do psicanalista Carl Gustav Jung, Nietzsche introduziu no Brasil a psicologia junguiana, reconhecendo o valor simbólico das imagens e dos sonhos na compreensão da mente humana. A partir desse trabalho, fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, um acervo com milhares de obras produzidas pelos pacientes, que se tornou um dos mais importantes centros de estudo sobre arte e psicopatologia do mundo. Sua visão humanista influenciou profundamente o movimento pela reforma psiquiátrica brasileira e pela criação do Sistema Único de Saúde, SUS, voltado à saúde mental. Nesses anos todos que passei afastada, entrou em voga na psiquiatria uma série de tratamentos e medicamentos novos que antes não se usavam. Aquele miserável daquele português Egas Muniz, que ganhou o prêmio Nobel, tinha inventado a lobotomia. Outras novidades eram o eletrochoque, o choque de insulina e o cardiazol. Fui trabalhar numa enfermaria com um médico inteligente, mas que estava adaptado àquelas inovações. Então me disse: a senhora vai aprender as novas técnicas de tratamento. Vamos começar pelo eletrochoque. Paramos diante da cama de um doente que estava ali para tomar eletrochoques. O psiquiatra apertou o botão e o homem entrou em convulsão. Ele então mandou levar aquele paciente para a enfermaria e pediu que trouxesse outro. Quando o novo paciente ficou pronto para a aplicação do choque, o médico disse: aperte o botão. E eu respondi: não aperto. Aí começou a rebelde.